Novo Volkswagen Up 2018. Nesse vídeo nós vamos mostrar os detalhes, comportamento dinâmico, desempenho, consumo, detalhes externos e internos dessa versão que é o Connect. É uma série especial de lançamento do Up 2018, com alguns diferenciais estéticos, sempre na versão com motor TSI, e que pode vir a se tornar incorporar o line-up do Up, caso tenha uma boa resposta do mercado, até mesmo porque ela tem uma boa relação custo-benefício. A gente vai detalhar aí a questão de preço. Mas, primeiramente, antes de entrar em detalhes da versão Connect, vamos colocar alguns aspectos adicionais sobre a linha 2018, os diferenciais estéticos. Então, o Up TSI, que é um Up com motor turbo, ele sempre foi diferenciado em relação aos modelos MPI na traseira. Você tinha essa tampa do porta-malas em preto, que diferenciava o fato de ser um Up com motor turbo de um Up convencional. Porém, na lateral e na dianteira não havia diferença nenhuma até o modelo 2017. Porém, agora a Volkswagen optou por colocar também diferenciações laterais. Então, hoje, todos os Up com motor turbo TSI, ele tem esse emblema TSI na coluna B. E a dianteira também é bastante diferenciada, porque todos os Ups com motor TSI ele tem o para-choque em preto, dando mais esportividade e mais agressividade ao Up na linha 2018. Então você tem agora um carro que na versão turbo, com motor turbo TSI de 105 cavalos, ele é diferenciado em relação aos outros modelos do Up, tanto na dianteira quanto na traseira quanto na lateral, fazendo uma identificação em 360 graus. Mas agora, falando dessa versão Connect, nós já mostramos o Up TSI na versão Move TSI, já mostramos na versão Take com motor 1.0 MPI, já mostramos o Move com motor iMotion, e agora nesse vídeo vamos detalhar essa versão série especial aí, que é a chamada Connect, embaixadora da chegada do Up 2018. Então o Up Connect ele é baseado na versão Move Up TSI, e ele traz como os diferenciais o interior, principalmente o interior, é completamente preto. Então a gente sabe que todos os carros da Volkswagen carros esportivos da Volkswagen, ele tem interior preto, o Golf GTI tem um interior preto, aí vocês estão vendo, ó, o teto é preto. Então esse Up Connect ele também tem o interior totalmente preto, mas com maior esportividade. No interior também uma grande novidade é o fato dessa versão Connect vir com o sistema Composition Phone, que nós vamos mostrar os detalhes aí. Porém, por enquanto vamos mostrar externamente. Agora, na parte traseira, o Up na versão Connect mantém um bom espaço interno do Up convencional, mas externamente a grande diferencial dessa versão Connect é o fato de ela contar com retrovisores pintados em preto ninja, rodas de 15 polegadas pintados em pintura diamantada. Então ela tem um diferencial, rodas de 15 polegadas, tem esses adesivos alusivos à versão que é Connect, e você também tem o teto pintado de preto. Porém esse teto é opcional, caso você queira o teto na pintura original do carro, ele fica até R$ 1.400 mais barato. Então essa versão aí, ela tem preço com o teto convencional, o Up Connect TSI, o preço dele ficaria em R$ 54.900 com o teto pintado na cor do carro. Uma outra novidade também, esse modelo aí tá pintado numa cor nova, que é a chamada laranja habanero, é a mesma cor que a Volkswagen fez em âmbito mundial o lançamento da nova Tiguan. Isso ele é oferecido também na cor azul lagoon e prata Sirius. Então essa versão Up Connect nessas três cores, sendo que a laranja habanero, uma cor muito interessante para esse modelo esportivo, que ela se destaca bastante e realça essas características esportivas do Up. Então, em relação ao desempenho, o Up Connect ele é sempre com motor TSI. Então, segundo a Volkswagen, ele tem uma aceleração de 0 a 100 em 9,3 segundos, mas esse tempo foi medido ao nível do mar com etanol. Segundo a revista Quatro Rodas, que fez a medição a 800 metros de altitude com gasolina, que eu acho que é uma situação mais representativa da realidade da maior parte dos consumidores, ele obteve 11,7 segundos. Mas o importante é o seguinte, esse carro aí tem um desempenho excepcional, desempenho fantástico, muito rápido em qualquer situação de uso, tanto urbano quanto de estrada rodoviária. O consumo, segundo o Inmetro, é de 10 km por litro de etanol em cidade e chegando a 11,5 km por litro de etanol em estrada.
Com gasolina, segundo o Inmetro, ele obtém 14,3 km por litro em cidade e 16,3 km por litro em estrada. Novamente, segundo dados da revista Quatro Rodas, tem alguns diferenciais, porque o Inmetro ele aplica uma redução, uma correção de 18% nos seus números. Então é normal você conseguir números melhores do que o Inmetro. Nós conseguimos, a Quatro Rodas também. Segundo a Quatro Rodas em cidade, o número dele é pior que o do Inmetro, é de 11,7 km com litro de gasolina, provavelmente em São Paulo. Então é representativo de São Paulo, Rio, BH, essas cidades mais congestionadas. E em estrada, eles obtiveram 18,8 km por litro de gasolina. Nós, no nosso percurso aqui em Brasília DF, com ar-condicionado ligado full time, sem a menor preocupação em economizar, nós obtivemos 16,5 km por litro de gasolina com esse Up Move Connect TSI 2018. É importante considerar que nós já fizemos um teste também de longa duração com o Up TSI, mas aí modelo 2016, modelo antigo. Chegamos a obter, tomando alguns cuidados, a obter obtivemos uma autonomia em cidade superior a 800 km, o que dá quase 18 km por litro em percurso urbano. E temos relato de pessoas que conseguem 20 km por litro em Brasília. Então aí é uma questão mais de estilo de condução. Mas então é isso, essa foi a apresentação externa do Up Move Connect 2018. Então agora vamos mostrar alguns detalhes internos, primeiramente detalhando o sistema Maps Plus More, que é uma estrela dessa versão Connect, um sistema multimídia, aí, uma novidade ali em 2018, depois o comportamento dinâmico dele. Então é isso aí, vamos lá. A primeira questão que eu queria mostrar é o seguinte: esse sistema Maps Plus More, ele tem uma série de funcionalidades aqui, né? Você pode ver. Você pode deixar aqui as informações de temperatura, rotação do motor. Então tem essas funcionalidades dele, né? Que tem dados de viagem aqui, então consumo médio, tem autonomia, velocidade média, tanto desde a partida quanto no longo prazo. Tem um sistema que te ensina a dirigir de forma mais econômica. Você pode operar também o rádio daqui, né, e o seu sistema de som, se você tiver dados armazenados aí. Então tem essas funcionalidades. Agora, o mais interessante de tudo é que por meio desse aplicativo você pode, a gente já fez a baixa aqui dos mapas offline, então você tem um sistema de navegação GPS offline, né? Então a gente tem aqui um novo destino. Então vamos supor que eu queira aqui pegar aqui o Shopping Casa Parque, vamos supor, Casa Parque. Então você não precisa de conexão à internet, tá certo? Casa Parque, peraí. Você simplesmente baixando esses mapas offline no seu smartphone, você tem já um sistema de navegação GPS integrado aqui, entendeu? E aí você passa a operar normalmente aqui no sistema de navegação do Up com o sistema Maps Plus More, né? Agora não é mais Maps and More, agora é o sistema Maps Plus More. Então ele te dá aqui... Então isso é muito interessante, porque você passa a ter duas opções de GPS, ou o Google Maps, ou o Waze, que fica no smartphone, ou através desse aplicativo que fica aí no sistema integrado do Up, que é o sistema Maps and More. Dá uma volta aqui no Up Connect. Eu já tinha selecionado aqui o Casa Parque, a gente não vai para lá, mas é só para vocês verem o sistema de navegação funcionando, o sistema de navegação offline, não precisa de conexão à internet, né? Então, como eu disse, esse aqui é um Up Connect, baseado na uma versão de lançamento, e com motor 1.0 TSI. Então a grande característica, né, desse carro é o seu desempenho com economia. Como a gente vê pelo Inmetro, ele tem um consumo em cidade aferido pelo Inmetro de 16,3 km por litro, gasolina em estrada, segundo o Inmetro, 16,3 km por litro. A gente conseguiu até mais do que isso. Se a gente for ver aqui a média de gastos, a média de consumo de combustível aqui está em 17,5. No nosso percurso padrão aqui, que é mais ou menos 50% cidade, 50% estrada, com ar-condicionado
ligado full time. Então é um consumo que não difere muito com o teste de longa duração que a gente fez com o Up TSI. A gente tinha obtido até 18 km por litro aqui nesse percurso. Então, os dados do Inmetro é importante considerar que eles são um pouco pessimistas em relação à realidade, porque ele tem uma correção de 18%. Então, eles pegam o que eles medem e tiram 18% para tentar dar um dado um pouco mais amplo, que atenda uma realidade, realidades mais amplas, né? Então, porque aqui no Brasil a gente tem várias situações, circunstâncias diferentes, né? Na Brasília você tem um consumo menor, São Paulo tem um consumo maior, então esse cálculo, né, que o Inmetro faz, ele dá isso. Mas aqui você vai conseguir em Brasília mais de 17 km por litro de gasolina com esse carro tranquilamente. Agora, em relação à dirigibilidade dele, né? Ele é um carro que eu particularmente gosto muito do Up, porque ele tem a posição de dirigir perfeita. Você consegue ajustar o volante na posição que você quer, o assento do motorista também, e você consegue e a ergonomia também é muito boa. Você tem acesso a todos os comandos aqui de uma forma muito natural. Você não precisa deslocar o seu tronco para acessar esses comandos. Então isso aí é um requinte de ergonomia que é muito interessante. Essa linha 2018 com esse painel diferenciado, então ele está com uma visualização de instrumentos muito melhor, né? Ele tem um contagiros maior, um velocímetro maior, então ele está realmente com um diferencial aí em termos de visualização de instrumentos. Muito legal, ficou muito, além de mais bonito, melhorou a visualização. E esse volante, que é um mesmo volante do Golf, ele deu um diferencial em termos de a pega do volante é bem melhor, então ele te dá um prazer maior de dirigir. Vem revestido em couro, mesmo na versão Move, que antes não vinha. A versão Move antes não tinha revestimento em couro do volante, agora tem. Então muito agradável isso, né? Ele também, o Up tem uma característica que chama muita atenção: o fato dele ser muito silencioso internamente. Isso é resultado não só do revestimento fonoabsorvente, mas sobretudo da rigidez torsional da carroceria. E isso aí é uma outra característica notável do Up. Quando você anda, você sente que ele tem uma carroceria sólida, ela não torce. Você passa em lombadas, em valetas, ela não torce. Isso aí é incrível como é rígida essa carroceria. Isso fica evidente inclusive no teste, né, de crash test, onde ele obteve 5 estrelas, né? Então é uma carroceria feita com aços de alta resistência. Então com isso ele consegue ser um carro compacto, muito seguro e muito rígido também. E isso resulta tanto em silêncio interno, melhora no comportamento dinâmico, porque a suspensão não muda a sua geometria quando você passa em terrenos irregulares, e ao mesmo tempo ele dá essa sensação de qualidade, né, do carro. Então é muito legal e acaba contribuindo para o prazer ao dirigir. Um carro acaba se tornando mais prazeroso de ser conduzido também. Então o Up desses carros compactos, ele é disparado o mais agradável de ser conduzido. A gente já fez testes de longa duração com vários modelos compactos. Eu posso te dizer que o Up de longe o mais gostoso de dirigir, principalmente nessa versão TSI, que ela tem um desempenho aí excepcional. Segundo a Volkswagen, com etanol ele faz de 0 a 100 em 9,7 segundos. Nos testes com gasolina da revista 4 Rodas ele fez em 11,7. De qualquer forma, isso é um número que talvez traduza algumas características, mas não todas. De modo geral, o Up, ele é um carro muito ágil. Esse Up TSI é um carro que tem uma agilidade excepcional. Você, em hipótese alguma, você sente necessidade de mais motor. Ele tem muito motor para operação tanto em cidade quanto em estrada. Então realmente incrível
como esse motor consegue ser tão ágil. Tanto é que é um motor que é usado na versão de entrada do Golf. O Golf TSI, ele tem é esse motor com um pouco mais de potência, 125 cavalos, esse aqui tem 105 cavalos, e no Golf ele tem 4 kg mais de torque. O Golf é muito bom também. Agora, esse carro aqui consegue ter um desempenho até um pouquinho melhor que o do Golf TSI de 125 cavalos. O carro é fantástico, fantástico mesmo. Então, nessa linha 2018, o Up melhorou muito, por conta dele, ficou com o interior muito mais sofisticado. Esse sistema Composition Phone aqui é uma grande sacada, né? Porque você não precisa daquela tela, você usa o smartphone, o seu smartphone, como sistema multimídia do carro. Então isso melhorou muito, porque ele mantém os mapas atualizados, todas as informações mais atualizadas, e você não corre o risco de deixar essa tela dentro do carro e correr podendo eventualmente sofrer um assalto ou ser roubado, nem nada, né? A hora que você sai do carro, você tira aqui. É interessante também que esse sistema de suporte ao celular, ele vem em todas as versões, mesmo o modelo mais barato, e ele tem uma característica que ele aceita qualquer tipo de smartphone, porque ele tem um ajuste aqui, né? Vocês podem ver, ó, ele tem um ajuste aqui. Então mesmo que você tiver um smartphone com tela aí de 7, 8 polegadas, você vai conseguir colocar aqui o meio de tela 5,5, ó. Você pode puxar aqui que ele vai funcionar, e mesmo que esteja com capa, aquelas capas um pouco mais grossas de proteção. Então foi tudo muito bem pensado, né, nessa linha 2018 do Up. Então já sempre foi um carro muito legal, muito agradável, muito gostoso de dirigir, e agora tá melhor ainda. Vocês podem ver, essa versão é uma série especial de lançamento, que ela tem algumas características. Por exemplo, ela tem esses adesivos alusivos à versão na lateral. Os espelhos retrovisores são pintados em preto, e o teto também é pintado de preto. Entretanto, se você quiser essa versão Up Connect, porém com o teto pintado na cor do carro, é possível pedir também. Então tem essa opção, né? Então essa versão Up Connect, ela é baseada na versão intermediária, que é a Move Up, com motor exclusivamente TSI. Então é sempre baseada na versão Up TSI. Aí você pede esse pacote, que é o chamado Connect, que custa em torno de R$2.300 mais ou menos, e ela é oferecida em 3 cores. Uma é essa, que é a laranja metálica, tem uma azul Lagoon, e o prata também, o prata Sirius. Então essa versão Up Connect é oferecida nessas 3 versões, e além desses diferenciais externos, né, ela tem essas rodas que são de 15 polegadas, pintadas em pintura diamantada. Então é um diferencial também. Fora isso, ele traz todas as novidades em termos estéticos da linha 2018 do Up, entre os quais o novo para-choque traseiro, que tem um visual bem mais agressivo e esportivo, com um novo difusor na parte inferior. As lanternas também são novas, tem novos elementos de iluminação. No porta-malas, infelizmente, essa versão não tem o sistema Save, que é aquela plataforma que divide o porta-malas aqui, que era bastante prático, mas agora está presente apenas na versão High Up. Esse porta-malas tem 285 litros. Todos os Ups TSI na linha 2018 traz essa tampa do porta-malas pintada de preto. Então a estética realmente é bem interessante, bem legal. Na dianteira, o Up 2018 também ficou bem mais agressivo. A gente pode ver os faróis têm um novo formato, e a principal alteração realmente é essa grade na parte inferior da carroceria, que todos os Ups TSI agora contam com esse elemento totalmente em preto. Então, dando um aspecto de mais esportividade para o carro, né? Saiu aquele sorriso que tinha o Up e agora entrou essa grade totalmente preta. O interior dessa versão Connect, ela traz a mesma padronagem de revestimento da versão Move TSI,
Sendo também baseada na versão Move, ela já traz o volante com regulagem de altura, inclusive com amortecedor, então a hora que você solta aqui a regulagem ele não cai, isso é bem legal. Todos os ups vêm com a regulagem milimétrica de altura no volante. E um dos diferenciais dessa versão Connect é o fato de contar com o interior com revestimento totalmente preto. A gente sabe que esses revestimentos interiores pretos na linha Volkswagen, eles denotam uma maior esportividade. Por exemplo, o Golf, nas versões convencionais, ele tem o teto cinza, o Up também, cinza claro. Já o Golf GTI, ele conta com um teto preto. Então aqui o Up Connect, ele tem uma conotação um pouco mais esportiva, então ele traz esse teto em preto. Ele vem de série também, como todos os modelos Up TSI, com vidros elétricos, retrovisores elétricos com sistema tilt down. Então a hora que você engata ré, aquele retrovisor lá do lado direito, ele reduz, ele aponta para a parte inferior da carroceria, facilitando a visualização da manobra. Então isso faz parte já dessa versão Up TSI, Move Up TSI Connect. Ele tem também esse elemento característico aqui, também denota uma esportividade adicional. Então é isso. Agora o interior do Up Connect, ele nessa versão Move, todos os Move, ele vem com 3 apoios de cabeça na traseira, né? Os vidros aqui são de acionamento manual. Agora, ele traz um grande diferencial dessa versão Connect também, além dos elementos como o volante, que agora está presente em todos os modelos do Up 2018, esse volante que é padrão mundial da Volkswagen, e foi inaugurado no Golf em 2013, no Golf de geração 7. Ele traz também um novo cluster de instrumentos com um contagiros de maiores dimensões, vocês podem ver aí. A gente viu que na versão de acesso, que é a Take, ele tem um cluster de instrumentos um pouco mais simples, né? E também uma grande novidade na linha 2018, que é esse sistema Composition Phone, que é formado pelo um sistema de som que ele tem essa tela de 5 polegadas, que não é sensível ao toque, mas ela é uma tela diferenciada aqui, né? Com uma série de... Ela tem a possibilidade de te dar informações gráficas, né? E inclusive quando você coloca engata ré, por exemplo, ele te dá a informação de distância em relação ao obstáculo. Mas a principal funcionalidade é esse sistema Maps Plus More, né? Você baixa essa aplicação que chama Maps Plus More na Apple Store ou na Google Play, e aí ele faz a integração com o sistema do carro, né? Então você pode operar sistema de navegação offline, então não precisa ter internet, não precisa ter conexão à internet para ele funcionar. Ele aceita também os comandos multifuncionais volante, então é uma funcionalidade bem interessante. A gente pode ver que aqui, ó, ele tem o microfone para você poder falar, e ele dá a sua voz de uma forma mais eficaz quando você está utilizando as ligações telefônicas, né? Então é esse o Up Connect 2018, uma versão que realmente ficou bem mais esportiva, né? Bem mais agressiva, ficou com um visual bem interessante, essas rodas novas, né? Vamos dar uma olhada no compartimento do motor também. Uma coisa que é sempre legal de frisar, né? O Up é um carro, agora nessa linha 2018, ele tem 3,68 metros de comprimento e tem um entre-eixos de 2,42. Ele era menor, ele tinha em torno de 3,6, mas agora com essa reestilização, eles cresceram um pouco o para-choque dianteiro e o traseiro, deu uma impressão maior, né? De dimensão um pouco mais avantajada. Na traseira também cresceu um pouquinho, mas mesmo assim, ele ainda é um carro que tem um aproveitamento de espaço interno muito bom. Por quê? Vocês podem ver aqui, o compartimento do motor é muito pequeno, né? É um carro realmente com um projeto muito moderno, e ele tem
essa característica de esse compartimento de motor pequeno, ele comporta apenas motores de 3 cilindros. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com o principal concorrente dele, que é o Mobi tem um compartimento de motor aqui bem maior, porque ele adota nas versões de acesso motores de 4 cilindros. Então, ele acaba usando mais espaço aqui para o motor, sobrando menos espaço na carroceria. Além disso, o Mobi tem 2,3 metros de comprimento de entre-eixos. Esse carro aqui tem 12 centímetros a mais. O resultado é muito mais espaço interno, o porta-malas, né, 285 litros, e um espaço interno que realmente chama muita atenção do Up. Você pode ver, e principalmente o espaço interno na dianteira, né? O espaço interno dianteiro é realmente excepcional no Up, tem muito espaço interno aqui. Para quem está acostumado com carro médio, a hora que você entra aqui não tem diferença nenhuma, é muito bom mesmo. E na traseira ele também bastante adequado, você consegue levar 2 adultos aí sem maiores problemas. Então isso é resultado desse bom aproveitamento, né, de espaço da carroceria. Um projeto realmente muito moderno, que apesar de ter uma área aqui destinada ao motor muito pequena, ele consegue, aí que você está que a gente percebe a genialidade desse projeto, né? Porque mesmo com uma dianteira muito curta, ele consegue ser 5 estrelas em teste de impacto. Então é o único carro compacto que conseguiu obter 5 estrelas, e na Europa, no Euro NCAP, obteve 5 estrelas e 4 estrelas para os passageiros traseiros. Aqui no Brasil ele já foi submetido a 2 testes. Um teste no lançamento, depois teve um outro teste, e ele confirmou essas 5 estrelas para passageiros dianteiros e 4 estrelas para os traseiros. Então vocês podem ver que aqui, ó, o compartimento do motor é muito compacto, né? Ele comporta esse motor tricilíndrico, 1.0 turbo de injeção direta, e essa versão Move TSI, a gente já mostrou a versão Take com motor MPI, que é 82 cavalos. Essa daqui, ela tem bem mais potência, no lugar dos 82 ela passa para 105 cavalos com etanol e 101 cavalos com gasolina, e ela é mais econômica também. Agora, a grande diferencial é o torque, né? Enquanto o motor 1.0 MPI, ele tem 10.4 kgfm de torque, com etanol e 9,7 com gasolina, esse aqui pula para 16,8. Então você tem 60% mais de torque. Isso você sente quando você acelera. A aceleração desse modelo MPI é muito mais vigorosa. Apesar de eu considerar que o desempenho do outro modelo, do MPI, também é muito bom. Mas essa versão aí tem um desempenho realmente excepcional e é muito agradável de ser conduzido, muito divertido. Então o Up TSI é um carrinho realmente fantástico. Então é isso, pessoal, esse é o Up Connect. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí. Se gostou, dá um like aí no vídeo e compartilha nas redes sociais. Um abraço!